Olá, este é mais um episódio da nossa websérie sobre transformação cultural ou evolução da cultura ou transição cultural ou o nome que você quiser dar, mas este é o pano de fundo da nossa conversa e como sempre não estou sozinho e eu falo aqui de vez em quando, acho que quase sempre, que eu sou fã da pessoa A, sou fã da pessoa B, Luana sabe disso que ela me acompanha aqui nos episódios, mas hoje eu quero deixar bem claro de início, eu sou muito, mas assim muito fã da pessoa que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Luana? Como você está? E você apresenta a nossa convidada. O LG, desse jeito que você falou, parece que você é meu fã, mas todo mundo sabe aqui de quem você é fã. Das duas, eu sou fã das duas, Eu sou mega fã da Flávia também, prazer estar aqui com vocês, LG, Flávia. Bom, eu sou Luana Piva, aqui atualmente estou como head da área de Mindset Transformation, aqui na IC Cortex, que é a área que cuida dos projetos de desenvolvimento e formação de pessoas para transformação cultural, para lidarem aí com projetos de inovação. Estamos aqui hoje com a Flávia Falgeres, que vai se apresentar aqui para vocês. Tenho certeza que vai angariar vários outros fãs aqui ouvindo essa nossa websérie, além de LG e de mim. Olá LG, Luana, é um prazer estar aqui com vocês e me apresentar. Então, vou me apresentar. Eu gosto de me apresentar dizendo que eu nasci em Sertãozinho, em 1970, e eu era uma menina tímida, né? Por que eu gosto de me apresentar assim? Porque aí eu fui criada só pela minha mãe. Em 78, ela tomou a decisão mais importante da minha vida. Ela foi dar aula em Natal, na UFRN. Então, primeira adaptação da vida, Porta Verde, Manhã Painho, né? Aí, quando estava Manhã Painho, mega adaptada, volta, ela vai dar aula na Unicamp, e eu volto para cá, e a minha família inteira trabalha, na verdade, na universidade, ou são médicos, então muita coisa do social, e eu resolvi me meter em business. Então, também tive que fazer uma adaptação, acabei trabalhando muitos anos na Unilever, Ambev, Burger King, BRF, e já estou na minha segunda carreira, que tem a ver, que eu sou a fundadora da Learn to Fly, que fala sobre bem-estar, felicidade e desenvolvimento de competências socioemocionais. Ai, que maravilha! Estou bastante empolgado para hoje. Inclusive, vamos começar por aí, Flávia Falgeres. A gente gravando aqui, gente, assim, eu conheço a Flávia, a gente trabalha juntos em alguns projetos, e assim, eu estou muito feliz. Porque é essa mulher, Luana, é essa mulher que está aqui diante da gente. Essa explosão, essa intensidade, é inteligência, é tudo. Então, assim, vamos organizar aqui. Foi CEO da BRF, foi CMO global do Burger King, trabalhou com o Lehman, 3G Capital, Ambev, toda essa história que você contou, mas vamos focar na Learn to Fly de início, especialmente, porque o pano de fundo aqui é gente, é transformação cultural. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é que você tem visto por aí, liderando uma startup como a Learn to Fly, que fala de gente, certo? O princípio é gente. O que você tem visto nos profissionais executivos por aí, Flávio? Deixa eu falar uma coisa que é legal, que assim, talvez a minha perspectiva seja de alguém que tem muita experiência e conviveu nos dois mundos, né? Então, eu fui educada num mundo onde a indústria dominava, onde os canais, a maneira de fazer inovação era você chegar até a perfeição, né? Onde os processos estavam... Para você lançar alguma coisa, demorava 2, 3 anos, né? E eu fui educada, inclusive, antes da famosa fenômeno China, tá, LG? Onde não existia ainda nem o conceito de commodity, não era legal o copy. Então, quando você queria falar de inovação, ou você ia para a estratégia de dominância ou de diferenciação, mas não existia a inovação por cópia, né? Isso é muito interessante, tá? Que depois vem Hyundai e vai trazendo a proposta de valor e tudo isso. Bom, pula, e aí eu tô vendo hoje. E aí hoje o mundo está em outra velocidade, né? É o conceito que a gente está falando de agile, e a gente está falando da gente se adaptar a esse mundo, a tecnologia veio. Então, eu acho assim, tem 2 momentos que eu vejo. Um, quando a China vem, e ela rompe, porque ela rompe com todas as velocidades de inovação que existiam. Então, a gente demorava 2, 3 anos, né? E aí ela vem e com a questão, você começa a poder terceirizar o seu CAPEX, na verdade, começa a conseguir focar mais conceitualmente, tá claro o que eu tô falando? E aí você é cada vez mais rápido, porque você tem menos CAPEX, você tem menos um parque obsoletado, e você tem mais flexibilidade. E o outro momento que eu chamo é o tech, que aí a quebra tech faz com que
você ainda por cima comece a aceitar erros e comece a aceitar que a inovação é uma coisa permanente, né? De que as melhorias são permanentes, que os breakthroughs são permanentes. Na minha época, existiam 3 conceitos, tá, LG? O conceito de novidade, o conceito de inovação e o conceito de breakthrough. E que a gente pode... Então, o que é uma novidade? É exatamente você manter os benefícios que você entrega hoje, só que você faz uma melhoria. Então, uma novidade era um sabor novo de um picolé, da Que Bom, onde eu trabalhei também. Então, você vai trazendo açaí, limão e tal, mas o benefício continua sendo refrescância. O recurso que você tem que dar é muito menor para isso. Aí existe o conceito... Eu vou para o conceito de breakthrough, que é quando você traz um benefício tão rompedor para o mercado que muda o jeito das pessoas viverem, né? E aí é muito legal, porque na minha época existiam os produtos breakthrough. O que são os produtos breakthrough? Então, vou contar uma coisa para vocês engraçada. O carrinho da Que Bom foi um produto breakthrough. Por quê? Através da distribuição. Porque antes, quando eu queria tomar sorvete, eu tinha que ir numa casa pegar no congelador. E na hora que eu levo o carrinho para a praia, tá claro? Eu crio uma nova ocasião de consumo, que é quando eu tô na praia, entenderam? Ou na rua. Então, também foi breakthrough, porque mudou o jeito das pessoas tomarem sorvete. E o que é inovação? Inovação é uma melhoria, né? Um enhancement do benefício. Então, eu não estou entregando o mesmo benefício, mas eu estou melhorando o benefício. E aí a gente pode falar assim, o iPod 7... ele é uma novidade, ele é uma inovação, né? Ou ele nunca foi um breakthrough, tá claro? E, teoricamente, ou a gente pode discutir assim se ele foi um breakthrough ou não. Então, o que acontece? No meu mundo, só para vocês saberem, um breakthrough demorava 20 anos para acontecer, quando eu comecei a trabalhar. Tá certo? Porque não existia nem tecnologia, a tecnologia em qualquer dos sentidos, a tecnologia na máquina e a tecnologia na informação. E aí, quando você joga agora para os anos atuais e você vê não só produtos breakthrough, você vê empresas breakthrough aparecendo a cada dia. Então, eu estava conversando que ainda tem um conceito maravilhoso hoje, que é as empresas hoje não são nem coadjuvantes, tem empresas que são protagonistas do mundo atual. Então, quando você vê uma Amazon, quando você vê um Uber, quando você vê um Airbnb, o princípio da empresa é mudar o jeito de a gente viver. E isso está aparecendo com uma velocidade louca. Então, por um lado, é interessantíssimo, né? Porque faz a gente repensar como a gente vai viver a cada dia, mas, por um outro lado, traz uma instabilidade muito grande, né? Porque você não sabe nem onde você vai botar o seu recurso e vale a pena criar aquele capex todo. Então, esse dilema entre o quanto eu me atualizo e o quanto eu invisto numa certa inovação ou breakthrough, ele aparece cada vez mais. Você comentou, né, um pouco do direcionamento da Learn to Fly, desse apoio ao bem-estar, esse olhar para o autoconhecimento que você promove com a startup. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê esse reflexo de toda essa instabilidade que você descreveu para a gente agora nas pessoas, né? Por todas as interações que você tem tido e como as pessoas têm vivenciado isso, especialmente nesse cenário, nesse contexto híbrido que a gente está vivendo agora, nesse pós-pandemia. Luana, eu acho que tem 2 coisas super interessantes. Quando eu falo de quando eu comecei a trabalhar, né? Eu falo, como eu citei antes, que era um mundo muito mais estável. Então, se você voltar até quando eu falo que eu sou de Sertãozinho, por que é tão importante isso? Porque meus avós viveram a vida inteira em Sertãozinho, tiveram o mesmo parceiro, moraram na mesma casa e tiveram o mesmo emprego. Tá claro? Então, eles tinham competências, por exemplo, como manter relacionamentos. Eles tinham que lidar com o mundo onde eles tinham que preservar as coisas. Então, a palavra-chave era preservar, era quase status quo. Quando você nascia, o sonho, talvez, de alguns pais seja que a gente prestasse um concurso público, né? Porque o objetivo era a estabilidade. Aí a gente pula agora para esse mundo. E o que a gente vê? A gente vê, na verdade, um mundo que as competências socioemocionais para a gente navegar nesse mundo são completamente diferentes, né? Primeiro que, graças a Deus, a gente não quer mais alguma coisa, porque a minha geração do meio e alguns de vocês ainda viveram isso, que o desejo que a vida dos avós não tinha nada a ver com o desejo dos pais. Então, vocês mesmos tiveram que romper. Acho que alguns de vocês tiveram essa coisa. Eu não vou prestar para a Receita Federal. Oi! Mas vocês já estão vivendo isso, né? Então, você imagina, você vinha de um mundo
que o sonho era ser funcionário público e agora o sonho é ser empreendedor. Agora, como é que eu navego por isso? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, Luana, das pessoas se encontrarem e encontrarem o bem-estar também. Por quê? Porque neste mundo cada vez mais rápido, a gente tende a relações transacionais, né? A gente tende a consumir as coisas de uma rapidez, inclusive as nossas relações, e daí falta uma coisa importantíssima para o ser humano, que é se sentir amado, que é pertencer a um grupo, que é ter alguma coisa, que é ter uma certa raiz. Então, onde é que eu vou encontrar essa raiz? Eu não vou mais encontrar essa raiz em Sertãozinho. Eu vou encontrar essa raiz nos grupos que me acompanham, na minha rede de apoio. Então, não é em Sertãozinho, mas também não é no Instagram. Porque o conceito inicial do Facebook era para que você encontrasse, eu não sei se você, né, a comunidade dos seus amigos. Vocês lembram que ela foi para outro lugar e ela virou esse lugar da rede social. Mas ela nasceu conceitualmente para você encontrar a comunidade de amigos. Então, eu saio de Sertãozinho e encontro a rede de apoio no Facebook. Só que não é mais lá também. Então, como é que a gente hoje ensina a cada jovem e a gente mesmo a encontrar as redes de apoio necessárias? Por quê? Porque todos os estudos mostram, e aquele estudo de Harvard que eu sempre falo, né, que é o único estudo longitudinal sobre bem-estar, felicidade, que o que faz a diferença no nosso bem-estar, a partir de um certo momento, não é o dinheiro, não é status, não é a origem, é a nossa capacidade de criar relações de qualidade ao longo da nossa vida. E essas relações precisam ser criadas na sua família, nos seus amigos e no trabalho. Então, a grande questão é essa. E aí eu volto para o mundo híbrido. Então, no mundo presencial que a gente já trabalhava, a gente já tinha os rituais. A gente já tinha aprendido. Então, eu vou chegar na primeira semana, eu vou tomar café com alguém, talvez eu almoço a primeira semana inteira sozinho, mas um dia, daí eu vou numa reuniãozinha, eu conheço alguém, então eu vou criando a minha rede de apoio lá dentro. E aí a gente foi para o híbrido. E o online não tem os rituais ainda. Então, a gente está vivendo em dois mundos. Às vezes, um mundo que muitas empresas, elas passam 2, 3 dias no presencial. Aí todo mundo me conta que a produtividade está péssima, né? Porque todo mundo chega e vai tomar café e vai almoçar. Mas, na verdade, a base para a produtividade está ótima. Porque sem confiança e sem rede de apoio não vai existir o projeto. Porque todo projeto pega, né? Uma hora. Em compensação, quando eu volto para casa e vou trabalhar online, eu faço 12 calls direto só de produtividade e gestão. Então, a gente tem que descobrir rituais nos dois sentidos e rituais que acolham as pessoas, tanto no online quanto no presencial. Tem uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco, é o seguinte, Flávia. Eu aprendi na Natura, quando eu passei por lá, que a vida é um encadeamento de relações. Tem uma parede lá, tem uma das salas lá que está escrito isso. A vida é um encadeamento de relações. E você passou por esse ponto agorinha. Quando eu penso em cultura, em adaptar, em evoluir a cultura para esse ambiente que está dinâmico, ágil, N metodologias, tecnologias, então nem se fala, né? Cada dia uma tecnologia nova, etc. Como que a gente minimamente se adapta a esse ritmo de mudanças? Ou quando alguém vem me falar assim, LG, me dá uma dica para eu performar aqui. A dica que eu sempre dou é invista no seu autoconhecimento. A pessoa até não entende. Porque ela quer que eu fale de livro, de método, de tecnologia. Eu falo, cara, se você é uma pessoa economicamente ativa ou um ser humano socialmente ativo, quanto mais você se conhecer, melhor você vai encaminhar sua performance no trabalho, porque a vida ela é integral, ela não é espaçada, como a gente chegou a acreditar em alguns momentos da história recente do trabalho, né? A gente é uma coisa só. Como que você vê isso, Flávia? LG, eu acho que eu desenvolvi um jeito que eu considero simples de explicar, né? Então, dentro desse mundo da produção nossa, qualquer que seja, da vida produtiva, existem dois conceitos que são muito diferentes. Um é o conceito da gestão, que em inglês é management. Gestão tem a ver com processos, com organizar, com definir metas, com resolver agendas, deadlines. Tá claro o que eu estou falando? Então, que eu falo de agile ou não agile, está dentro do mundo de gestão. Só que, muitas vezes a gente aprende, não, então eu vou ser um bom gestor. Um bom gestor chega nos seus objetivos? Sim. Mas gestão não é sobre pessoas. Você pode ser um ótimo gestor e não ser um líder. Então, a palavra para a segunda parte da competência é liderança, entendeu? Então, existe management e leadership.
Um curso, às vezes as pessoas vão querer um curso de liderança e pedem um de management. Não, lá em Harvard está bem claro o que é management e o que é leadership. E liderança, LG, é sobre pessoas. E sobre pessoas a gente está falando de criar uma visão. Então ela tem que ser do futuro, inspirar as pessoas nessa visão e transformar as pessoas. E aí que entra a questão, que é, poxa, então de um lado eu tenho processo, do outro eu tenho pessoas. Sim. Agora, não adianta eu pegar e implantar um monte de processos novos, de metodologias novas, se eu não ajudo as pessoas a se desenvolverem. Porque se o seu mindset não é de abertura, se você está com medo de nunca aprender a ser agile, se você tem medo só de quando a pessoa fala Scrum Master, já dá vontade de sair correndo, na verdade, você pode até aprender conceitualmente isso. Você pode, mas você tem que se sentir à vontade com isso. Você tem que entender que o mundo está mudando e que está tudo bem. Entendeu? Então, tem uma questão da gente ajudar as pessoas a se desenvolverem, falar, vem, vamos junto, vamos criar essa visão. A gente não sabe onde a gente vai chegar, porque ninguém mais sabe, mas a gente está junto fazendo isso. Então, essa é a grande questão aqui. Quando eu pergunto para as pessoas quanto da sua agenda, né, para os líderes, gestores, quanto você está usando com gestão e quanto você está usando com liderança, a maior parte das pessoas fala, é quase 100% de gestão. Sendo que, no fundo, o que a gente precisa preparar são as pessoas, que é isso que você fala do autoconhecimento. Quem sou eu? Meus valores estão alinhados? Eu sonho com esse sonho? Eu quero estar aqui? Eu quero crescer? E na hora que você compra o sonho, depois não interessa para onde você vai, porque você está junto com a pessoa, entendeu? Aí pode voar. Interessante essa perspectiva, Flá, porque a gente vê em muitos casos, especialmente quando a gente fala do contexto de ágil, né, como você bem citou, o modelo de liderança ser resumido às ferramentas de gestão do ágil, né? Então, às vezes as pessoas, e eu estou falando de líderes, ou mesmo pessoas que estão à frente de criar formações para as lideranças, focam muito no ferramental que a gente precisa trazer para essa liderança trabalhar nesse modelo, mas deixa de lado que é esse outro ponto fundamental, que é como que eu lidero times dentro desse contexto, como que eu dou autonomia. Você falou muito da confiança como base para que os projetos aconteçam, para que as coisas fluam. O que mais que você entende que são características fundamentais para se liderar times, ou mesmo liderar áreas, um movimento de transformação, seja menos olhando ali para as ferramentas de gestão e mais para esse lugar do líder? Se você imaginar que você vinha com uma visão de que o que importava era a gestão, e que só faz 30 anos que essa reflexão sobre liderança apareceu, tá claro isso? Que a gente não é robô, que a gente é gente. O que acontece, Luana? O que você vê é, primeiro, uma visão mais humanizada de liderança. Eu não sou um robô, você não é um robô, então não adianta eu ficar aprendendo isso aqui, porque, no fundo, eu tenho que querer aprender isso aqui e eu tenho que querer implementar. Então, o que acontece é que tem 4 linhas hoje de liderança que falam muito sobre isso, né? Porque, no fundo, também quero trazer um conceito. Ninguém é líder sem liderados. Ninguém é líder sem followers. Então, essa coisa, eu sou um líder. Não, alguém está comprando esse sonho com você? Porque a liderança não é um traço. A liderança é um processo, é uma relação. Você não pode acordar de manhã e ser líder de você. Entenderam o que eu estou falando? Então, quem são os meus liderados? E aí tem todo um caminho de pensar a liderança a partir da humanidade, né? De quem eu sou, da minha história, do que eu vou defender, das minhas causas. Por isso que aparece tanto a história do propósito hoje, que é assim, em cima do que eu vivi, eu tenho muita garra, eu tenho muito o que chama de integridade. O que é integridade? É clareza de valores e lutar por eles. Então, por isso que se transforma isso. Por isso que se fala tanto disso. Porque se eu entender a minha história, como ela é autêntica, e como eu estou aberta para isso, para lutar, para que as coisas mudem, aí sim eu vou ser líder e criar uma visão. Então, hoje, por exemplo, tem uma linha que eu adoro, que chama liderança adaptativa, que fala muito disso. Só para vocês entenderem, ela surgiu há 30 anos atrás. Ela está mais atual do que nunca, porque ela fala sobre a sua capacidade de segurar as tensões produtivas da empresa e na direção do que tem que ser feito. Mas deixa eu colocar uma dúvida aqui, então. Se eu faz de conta que eu sou um líder gestor, então eu me considero como líder. Eu me considero como líder, mas agora eu estou assistindo o episódio
entendi, processei, pausei aqui, eu falei, realmente, ela falou um negócio aí que eu não tinha pensado. Então, eu sou um gestor, né? E para me adaptar para este novo contexto de mundo, que quando a gente fala de trabalho, ele é mais ágil, sim, mas ele também é com liderança mais descentralizada, a partir do momento que a gente empodera as pessoas e coloca autonomia para as pontas, novas lideranças surgem e elas surgem independentemente do crachá, da posição hierárquica, da área, e esse é o novo status quo, vamos pensar assim, é um status quo imprevisível dentro de um ambiente incerto, que eu tenho aqui um certo domínio, que é o core business, aquilo que eu sei fazer, que é o meu procedimento, o meu processo, tá tudo certo. Mas eu tenho, subindo aqui do meu lado, N iniciativas, um monte de gente aí, os troublemakers, os empreendedores, estão tocando, entre aspas, o terror na empresa, mas mobilizando, levando, não é nem puxando, é empurrando, de forma que eu, que sou um gestor, que eu achei que era líder, estou vendo que eu sou esse gestor, vou fazer o quê para acompanhar essa moçada? O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Vamos por muita calma nessa hora. A primeira coisa que é interessante é o seguinte, sempre houve o poder paralelo. Sempre houve. O fato de existir um organograma não queria dizer que o fato de você estar lá em cima do organograma queria dizer que você era líder de nada. Você estava recebendo uma coisa que a gente chamava de liderança legal. É o poder delegado. Então, você tinha poder, você não tinha liderança necessariamente. Tá claro? A gente tem que fazer essa distinção muito clara. E sempre existiu, e isso é muito legal, as lideranças. Então, quando você olha uma empresa, a primeira coisa que você tem que definir é quem são os líderes daqui e quem são os influenciadores, porque a gente fica muito tentando definir só os líderes. Mas você sabe o que é uma influência social? Liderança e influência social são irmãs. O que é influência social? É você crescer essa influência sem nenhum poder. E é incrível isso, porque algumas pessoas que passaram por cargos que elas não tinham liderança legal, poder delegado, mas treinaram a influência social, quando ainda por cima viram líderes legais, elas são incríveis, porque elas sabem trazer as pessoas para perto. Então, eu acho que a primeira coisa a entender é assim, sempre existiu, né? Sempre existiu pessoas querendo mudar e querendo... só que elas eram sufocadas. Tá claro? Porque o controle e comando subjugava isso, que não existe mais. Então, o que acontece? Hoje fica claro isso, que é o fato de você ter um poder delegado, não quer dizer que você seja líder. Então, e ainda por cima tem essas lideranças. Então, o que eu faço? Eu olho para aquilo e falo, eu acho que a primeira coisa, LG, tem que ter eu tenho que revisitar. Né? O que eu vim fazer nessa empresa? Eu vim virar o diretor, o VP, o CEO, e eu quero só poder, ou eu realmente tenho uma visão? Eu quero ser... Porque as pessoas têm que se perguntar uma coisa, eu quero ser um gestor ou um líder? Porque ser gestor é mais fácil. Eu implanto um processo, eu chego nos objetivos, né? Eu posso dar o EBITDA, não sei o que lá. Agora, ser líder é outra coisa. Alguns de vocês são líderes da família de vocês. E vocês sabem o que é ser líder. Entenderam? São líderes dos amigos de vocês. São líder da empresa. E ser líder é ter uma visão. É olhar nos olhos das pessoas. É outro lugar. Então, a primeira questão que você tem que se colocar é: eu quero ser líder? Eu estou disposta, porque ser líder também tem uma coisa maravilhosa, né? Tem uma visão. Mas ser líder também é tomar decisões difíceis. Talvez um dia ter que demitir um amigo. Ser líder é simplesmente olhar e falar, não é por esse caminho, talvez vamos por outro caminho, eu estou incerta. Ser líder é gastar tempo escutando os conflitos das pessoas e resolvendo os conflitos da sua própria área e não ignorando aquela briga que está rolando. É gerenciar a tensão destrutiva entre duas áreas. Então, dá muito mais trabalho ser líder do que ser gestor. Então, a primeira pergunta é, eu quero? Porque, teoricamente, todo mundo quer, mas é mentira, né? Porque você tem que ter muita força para acolher as demandas emocionais das pessoas. E se você quer, aí tem uma outra coisa que eu gosto de falar, o mundo está aberto para você. Porque essa é a pauta. Já que as estruturas de poder se dissolveram, e isso é maravilhoso, é uma questão de você se humanizar e começar a procurar. Porque ainda por cima, eu brinco, eu tenho uma frase em Ligações Perigosas que eu adoro, que é, quando o destino vem, ou você vai de mão dada ou vai arrastado. Então, não é uma questão de trabalhar numa empresa em outra. Porque o mundo está pedindo para você mudar.
Outro dia eu estava conversando com um cara numa super empresa estabelecida, um diretor, assim, super sênior, e falou, Flá, a empresa quer que eu mude, mas talvez eu tenha que sair da empresa. Aí eu falei para ele, mas fulano, você não tem filhos? Ele falou, tem. Eles querem que você mude? Eles estão te desafiando todos os dias? Ele falou, tá. O mundo tá te desafiando? Tá. O mundo tá mudando? Tá. Então você acha que a próxima empresa que você for vai querer o quê? Não tem mais escolha para mim. A gente tem que ir para frente. Entendeu? Então, eu acho que você pode escolher, ou você vai arrastado ou de mão dada. Eu escolhi ir de mão dada. Eu escolhi aprender todo dia uma coisa nova. É fácil ou não é fácil? Eu escolhi estar com os jovens. Vai tomar café com os jovens, escolhe, assume que você não sabe aquilo, assume as suas dificuldades, vai estudar de novo, entendeu? Vai entender que não é o poder que vai definir agora, entendeu? Mas são essas capacidades de liderança que vão definir. Uma perspectiva muito interessante para o nível do indivíduo, né, Flá? Porque a gente fala muito especialmente a gente aqui na ICE lida muito com empresas que estão em um contexto de transformação, né, seja, em geral, uma transformação que busca ser mais pró-inovação, né, e a gente sempre vivencia cenários aí onde você tem líderes que estão dentro desse movimento, estão conscientes, como você colocou, e outros que estão ali muito defensores do status quo, que no fim estão defendendo um lugar de poder que em muitos casos é até imaginário, né, porque num mundo que está em transformação, numa empresa que está num movimento de transformação, você defender ali um lugar de poder que funciona para um contexto que não existe é até ilusório, né? E eu queria até te ouvir um pouco no sentido, no aspecto mais da cultura, assim, né? Porque a gente falou muito do indivíduo, o indivíduo que está consciente, que busca esse processo da mudança, mas como que você vê a cultura da empresa atuando aí como heroína ou como vilã desses processos de transformação, né? O que pode favorecer essa percepção, essa mudança no nível do indivíduo e o que pode atrapalhar ou enfim, acabar causando ali um processo de não conseguir embarcar nesse movimento? Quando você está falando, eu estou lembrando de todas as empresas que eu conheço, dos meus amigos, dos meus clientes. Eu queria contar uma coisa para você que eu acho que depois eu vou chegar na cultura, eu vou voltar para o indivíduo. A maior parte desses indivíduos foram super guerreiros. São pessoas que só chegaram lá porque tiveram que quebrar algumas barreiras, tá claro? O problema é que eles vêm há 25 anos, 30 anos quebrando. E na hora que eles acharam que ele tem um refresco, falaram que vai mudar tudo de novo. Então, quando eu converso, é muito importante, muito da barreira da mudança, ela não está... Eu vou até falar uma coisa para você, ela não está na questão intelectual. Ela está no medo de não ser mais um high achiever. Ela está no medo de não dar conta. Ela está no medo e num cansaço. E aí você fala assim, é melhor eu abandonar. Entendeu? Não dou mais para isso. Ou fica do jeito que tá. Só que essas pessoas, quando você volta para a história delas, eu pergunto para todos eles, mas peraí, foi café com leite chegar até aqui? E não foi. E outro dia eu perguntei para mas escuta. Não, porque ele falou assim, não, porque as pessoas têm que obedecer. Aí eu falei assim, me escuta, você obedecia? Ele falou, não, só cheguei aqui, eu não obedecia. Eu falei, então que isso, amigo? Entendeu? O mundo é mundo desse jeito. Ele era mais devagar. Mas não é que as coisas ficavam paradas, né? O mundo é de quem se move. E aí eu entro na questão importante, Luana, cultural, que é o seguinte. Eu acho que algumas empresas que foram muito vencedoras e que achavam que tinha uma fórmula, elas estão numa questão, assim, numa sinuca de bico. Porque quando você tinha uma fórmula, você quer reproduzir. Toda vez que você tem sucesso com alguma coisa, e é natural do ser humano, a gente quer reproduzir aquele jeito de ter sucesso de novo, tá claro? E você tem um super medo de não ser mais um high achiever e da empresa não ter sucesso de novo. Então, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que as mais difíceis são as empresas que tiveram sucesso no passado. São as grandes empresas. Por quê? Porque se eu cheguei até aqui e tive todo esse sucesso, e aí o medo?
Porque o medo de quem está em cima é de cair, né? E de quem não tem nada medo, é só o risco de subir. Então, essas empresas que estão vivendo isso. E eu vou falar uma outra coisa, eu acho que racionalmente, todos os líderes e CEOs sabem que tem que mudar. Mas eles têm uma tarefa inglória nesse momento, porque eles estão vivendo, que nem na minha geração, a transição da geração que eu falei, que era mais estável e que teve sucesso com aquele jeito, então ela quer reproduzir aquele sucesso, e eles estão vendo todos os jovens entrarem com outra noção. Então, como é que eu, como líder, inclusive, quando eu mesmo tenho as inseguranças, tá, Luana? É importante entender. Eu consigo ser líder quando eu estou comprado. Agora, se nem eu sei se eu estou comprado, entenderam? Então, tem uma reflexão pessoal, Luana, porque valores, o que é? O reflexo de valores de muita gente junto, de uma visão. Não tem valores no absoluto. Então, você imagina o próprio CEO, o próprio VT perguntando assim, gente, será que eu não tenho que, me aposentar? Será que eu aguento mais essa? Será que eu vou ter que ver tudo isso de novo? Então, ele mesmo tem que olhar para ele e falar, eu estou inspirado por esse futuro? Eu estou afim? E aí você consegue inspirar. Agora, sem estar inspirado vai ser difícil, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa de não adianta você chegar lá e reescrever os valores na parede. Vai ter que entrar deep dive em cada um, inclusive dos que criaram a empresa, dos que fizeram a empresa, para que esse lugar fale, tá bom, a gente assume, esse sucesso foi incrível, mas a gente abre portas para que novas formas de sucesso venham. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Você pode abrir a porta, e eu conheço empresas que estão fazendo esse trabalho lindamente, eles não sabem o caminho, mas os novos CEOs estão abrindo a porta e estão dizendo, vamos lá, vamos tentar. E a gente não sabe como fazer, e a gente está, exatamente, e tem ainda pessoas que estão fechando a porta. É 2 trabalhos, fechar a porta e um dia ela abrir. Fechar e abrir, exatamente. Você, sertãozinho, né? Sertãozinho. Bate sertãozinho. Foi executiva de uma das maiores empresas do mundo, alto escalão, e hoje tem uma startup. Acabou de voltar de Harvard, ajuda um monte de gente. Então, eu não vou fazer pergunta. Como CEO e co-founder da Learn to Fly, o que é que você diz para quem está acompanhando a gente que a Learn to Fly ajuda? O que a Learn to Fly faz? A gente está falando aqui de gente, a gente está falando aqui de cultura, sim, mas a cultura é gente, são comportamentos, são atitudes, são relações, né? É gestão e também a liderança. Como a Learn to Fly enxerga esse mundo e o que é que você tem feito hoje para impactar o mundo, Flávia? A Learn to Fly tem uma missão bem clara, né? Que é preparar os jovens para esse mundo novo, com todas as formas de sucesso, inclusive no trabalho. Então, tem uma coisa importante, eu acho que a gente tem 2 produtos muito claros, né? Um são as próprias mentorias, que tem esse espaço de reflexão, mas tem claramente uma aceleração da rede de apoio. Porque esse jovem, ele também não se sente apoiado. Ele também não se sente incluso. Tá claro? Então, ele está vivendo uma situação de relações transacionais. Então, ele fica 2 anos em cada empresa e ele não se apega a nada. Então, uma coisa é você trazer o jovem, outra coisa é você incluir o jovem. Então, as mentorias são coisas muito importantes porque elas aceleram. Eu não preciso mais que uma pessoa fique 10 anos numa empresa para se sentir pertencendo. Tá claro? Então, a mentoria é uma coisa fantástica, né? Culturalmente e de inclusão. E a outro produto que a gente tem, que tem a ver com bem-estar, tem a ver eu conhecer o que são essas competências socioemocionais, porque a gente fala muito, mas a gente nem conhece. Então, o que é empatia? No fundo, o que é empatia? E como eu faço crescer empatia? Porque não adianta eu ficar falando para as pessoas têm que ser mais empáticas. Mas, gente, como é que eu faço crescer empatia? Como é que eu faço um plano e eu aprendo a crescer empatia? Se eu aprendi a escovar os dentes, de novo eu falo, se eu aprendi todas as funções cognitivas, né, que foi a fazer adição, 2 bananas, 2 maçãs, e depois eu fiz adição todos os dias da minha vida, né? Se eu aprendi uma coisa tão difícil, que é dar laço em tênis, que uma criança demora 7 anos para conseguir, tá claro? Eu vou aprender a empatia, se eu souber como fazer. Então, a Learn to Fly eu tenho muito essa questão de que, em certo momento da minha vida, eu falei, o que é que eu mais gosto dessa trajetória inteira? Eu descobri que eu gostava de gente. Eu gosto de ver vocês voando. Eu gosto de ver as pessoas se desenvolvendo. Eu fico enlouquecida com isso. Então, eu falei, cara, na segunda metade da minha vida,
eu vou focar nisso, em ver o LG voando, em ver a Luana voando, entendeu? Então, a Learn to Fly tem essa coisa que é, deixa eu te dar asas, deixa eu ajudar você a voar. E hoje o mercado dá muitas coisas das competências funcionais, você tem curso de logística, de finanças, vai ler o livro, não sei o que lá. Agora, quando eu falo, vem, vamos pensar e vamos desenvolver competências socioemocionais, você não tem os caminhos. Então, a Learn to Fly é sobre isso. E como eu ajudo o mundo, eu sou muito ligada exatamente nas pessoas, eu sou mentora de muita gente, eu sou muito ligada em educação. Então, eu tenho muitas ligações com as fundações de educação, com os jovens bolsistas do ensino público. É uma coisa que me emociona, né? Eu não sei se vocês sabem os estudos que, na verdade, a grande mobilidade social só acontece quando um jovem consegue completar a universidade. Este é o único ponto até hoje provado de mobilidade, né, social no mundo inteiro. Então, quanto a gente vai conseguir fazer muitos jovens esforçados, maravilhosos, fazer essa mobilidade e agregar nesse mundo? Bom, Flá, em nome aqui da ACE, de todo mundo que está assistindo a gente, eu quero te agradecer imensamente por esse momento aqui. Acho que você trouxe reflexões importantíssimas, especialmente para esse momento atual que a gente está vivendo, né? Acho que é muito importante essa perspectiva que você traz aí para a gente parar um momento, olhar para dentro, olhar para o que move a gente, como é que a gente está impactando as pessoas que estão ao nosso redor com tudo isso. Então, eu quero te agradecer, assim, para mim a gente tem aí uma relação cotidiana, já aprendo um monte com você, e aqui hoje foi uma oportunidade para ampliar esse conhecimento ainda mais, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aí tem essa mesma sensação, né, LG? É isso aí. Flá, quer dar alguma dica final, quer agradecer, falar alguma coisa, ou é isso mesmo, e vamos em frente, vamos todo mundo voar? Não, eu quero agradecer, eu adoro vocês, né, que eu conheço, e eu acho que a única dica é não desistam, sigam, porque no fundo, eu vou contar uma coisa para vocês, cheguei a uma conclusão, que tem uma variável que faz toda a diferença, que é você persistir. Então, mesmo quando você tiver um sonho muito louco, quando você tiver um projeto que você está defendendo, você pode até trocar de empresa, mas não desista do sonho, não desista dos valores, das coisas que você acredita, porque é isso que no final vence. Queria só falar isso para vocês. Muito bom, adorei. Muito obrigado, Flá, Luana. E tentando fazer aqui na minha mente uma espécie de um compilado de tudo que a gente falou aqui, acho que tem algumas coisas que ficaram muito na minha cabeça dessa conversa. Então, vou tentar organizar aqui para a gente encerrar o episódio, que é o seguinte. Da mesma maneira, da mesma forma, no mesmo ritmo que a gente encontra as mudanças no ambiente mercadológico, a gente encontra no ambiente cultural. Quando a gente fala de gente, de áreas, comando e controle, cargo, poder, jovens, do jovem, baixa renda, alta renda, diversidade, pluralidade, tudo isso faz parte de uma cultura mais inovadora. Tudo isso faz parte de criar ambiente de segurança psicológica, de forma que as pessoas possam experimentar, possam dar ideias sem ser julgadas, possam eventualmente errar em ambientes controlados sem serem penalizadas por aqueles erros, e acima de tudo, que as pessoas tenham cada vez mais clareza de quem elas são, quem elas não são. O que move, o que não move, o que motiva, o que desmotiva. Porque a partir dos sonhos, as empresas se tornarão empresas mais realizadoras. Uma coisa a gente sabe, o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era, né, Flá? A gente só vai em frente. É daqui para frente, não daqui para trás. Dito isso, todo mundo, let's learn to fly, porque o mundo é de quem faz. Let's build and build together. É isso. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Este foi mais um episódio da nossa websérie sobre transformação cultural.